Queremos cumprimentar o povo de Deus com a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Gostaria de fazer alusão à nossa diretoria, que está aqui ao nosso lado, também os nossos pastores regionais, o nosso ministério, os nossos obreiros, dirigentes de congregações que estão liderando as nossas 500 congregações na Grande Belo Horizonte e toda a nossa membresia. Eu gostaria de deixar aqui 2 versículos bíblicos para que nós possamos em seguida fazer as considerações necessárias a este grande povo de Deus que faz parte do Ministério de Belo Horizonte. Nós vemos aqui o Salmo 46, o versículo de número 10 e 11. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Serei exaltado entre as nações, serei exaltado sobre a terra. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Temos esta confiança, esta segurança, que o nosso Deus, Ele continua sendo nosso socorro, nosso refúgio, porque Ele prometeu estar conosco com a igreja todos os dias até a consumação do século. Nós gostaríamos de trazer algumas informações necessárias à nossa instituição, através da diretoria e seguramente também através de um grupo de regionais que estarão representando todo o corpo de pastores regionais. Eu gostaria nesse momento fazer alusão ao nosso irmão Jair de Gregório. Gostaria de agradecer pela sua gestão como vereador. É inegável o seu trabalho, o seu esmero no exercício do seu mandato. E também gostaria de agradecer a sua visita, o seu esforço, quando eu e minha esposa, a irmã Nancy, estivemos internados em uma situação muito difícil. Ali nós tivemos ali a atenção do então vereador Jair de Gregório. Nesse momento, a nossa fala, as nossas informações, elas estarão direcionadas diretamente ao nosso povo. Não há nenhum intuito, não há nenhum desejo desta diretoria se mobilizar para nenhum confronto, nenhum conflito. Isso não agregaria nada, mas o nosso objetivo é levar informação ao nosso povo, que chega até a todo esse povo da Grande Belo Horizonte, a palavra de quem tem legitimidade, tanto diante de Deus como aqui na terra. Louvo a Deus pela vida desta diretoria, homens de Deus, homens íntegros, homens leais, homens atestados, aprovados. Então a intenção nossa é que as informações chegam através destes homens e também os nossos pastores regionais, que são homens com grandes responsabilidades, homens temente a Deus, homens que têm dado uma grande contribuição. E não podemos deixar de mencionar os dirigentes de congregações, que são peças importantíssimas na condução da nossa igreja. A primeira informação que eu gostaria de deixar é acerca da credibilidade da nossa diretoria. Nós temos homens aqui que estão há longos anos com vasta experiência no campo ministerial, dirigindo regiões, dirigindo algumas congregações, homens que foram lapidados, esmerados, e através da onisciência do nosso Deus, através da sua providência, Ele os preparou e lapidou para sentar nessa mesa diretora. Então nós queremos transmitir a todo o povo de Deus que não existe membro dessa diretoria leviano, frágil, inconsequentes, não existe, mas existe homens de Deus, homens preparados para cuidar deste vasto campo de quase 50 mil membros. Então, nós queremos aqui como mesa diretora
deixar aqui o nosso repúdio, a nossa indignação, a qualquer nota, a qualquer comentário que venha desabonar, que venha colocar em descrédito a idoneidade desses homens que têm deixado gastar as suas vidas por este grande ministério. Queremos também, da mesma forma, repudiar toda e qualquer colocação acerca dos nossos pastores regionais. Homens maravilhosos, homens chamados por Deus, nós não compartilhamos de forma nenhuma, e a missão desta diretoria é defender a honra desses pastores regionais, a história desses pastores regionais, como também já dissemos, a história e a honra destes diretores. Não poderíamos deixar fora o nosso quadro de jubilados, homens que têm deixado e gasto a sua vida na obra, homens que têm dado grandes contribuições a este ministério. Nós gostaríamos de deixar aqui o nosso repúdio, a nossa indignação aos comentários feitos acerca de nossos jubilados. Nós honramos os nossos jubilados, temos trabalhado, temos feito uma administração impecável para que os nossos jubilados, como também os ativos, sejam tratados de forma digna. Gostaríamos de deixar isto registrado na mente e no coração de todos os nossos membros, que nós possamos orar, zelar, cuidar deste quadro de pastores jubilados. Não poderia deixar de mencionar grandes patriarcas que hoje estão jubilados ou até foram jubilados há algum tempo, que fizeram parte da diretoria. Não tem como não mencionar o nosso grande e saudoso pastor Anselmo Silvestre, como também outros, pastor Nicodemos, pastor Sebastião, que ainda está em vida, um grande líder, um homem que deu grandes contribuições, pastor José Vieira Isidório, pastor José Vicente, que fizeram parte dessa mesa diretora. Eu não tenho dúvida que estes homens, eles estão nos bastidores, trabalhando por esta diretoria, trabalhando por esse ministério, como grandes conselheiros, como agregadores de conselhos para os obreiros que estão rompendo e nesta caminhada. Queremos agradecer também homens que deixaram marcas históricas nesta igreja e hoje também são jubilados. Eu gostaria também, em nome de pastor João Ildefonso, nome do pastor Francisco de Assis, em nome de Deus Dedite Santos, e são muitos outros, homens que merecem ser lembrados com muita dignidade e com muita gratidão ao nosso Deus. Fica o nosso repúdio, qualquer tipo de expressão, de palavra que venha inquietar esses homens que estão nos bastidores, desfrutando do seu justo descanso. Gostaria também, meus irmãos, nessa oportunidade, de falar um pouco sobre a credibilidade, sobre o instrumento valioso que nós temos que nos ajuda, contribui para conduzir a nossa igreja, que é o nosso estatuto e que é o nosso regimento interno. Irmãos, são instrumentos, são ferramentas que foram construídos aí no passado por grandes homens de Deus e foram aprimorados ao longo do tempo, ajustando a época, o tempo, as legislações que vão surgindo. Nós não podemos colocar o nosso estatuto e o nosso regimento em descrédito. Não podemos aceitar que seja quem for, venha depreciar um instrumento tão valoroso do que este. Qualquer comentário acerca do nosso estatuto, acerca do nosso regimento, que seja desconsiderado, porque esta diretoria, estes pastores regionais,
todo este grande ministério, através de assembleias, aprovamos as devidas mudanças que foram feitas. Aqui nada foi feito de forma leviana, mas de uma forma muito responsável e zelosa. Então nós queremos pedir aos irmãos que fiquem atentos, né? Nós queremos que nós temos um povo vigilante. A nossa instituição é uma instituição centenária, é uma instituição, talvez seja o maior campo do estado de Minas Gerais. Talvez esteja entre os 3 ou 4 ou 5 maiores campos do nosso Brasil. E esta diretoria, ela sempre estará em defesa deste ministério, seja da onde vier. Qualquer colocação que venha desabonar a honra de qualquer membro da diretoria, qualquer pastor regional, qualquer dirigente de congregação, qualquer um dos nossos ministros, esta diretoria, ela estará pronta para enfrentar, à luz do seu estatuto, à luz dos fóruns seculares aí fora, até a última instância. Estamos aqui num processo de transição, um processo onde nós estamos elegendo um novo presidente. Quero dizer a vocês, quem está fazendo uso da fala, da palavra nesse momento, é pastor Paulo César Pereira. Estamos há 28 anos no Ministério de Belo Horizonte. Sou grato a Deus pela escola que nós tivemos de pastor Anselmo Silvestre, escola que tivemos do pastor Sebastião e muitos outros homens de Deus que muito contribuiu. Nós queremos dizer que passamos praticamente por quase todos os departamentos deste vasto ministério. Fizemos parte das comissões de peso, como comissão de Conselho e Doutrina, presidimos a Fundação Algotes Svensson desde 2005, demos a nossa contribuição de 5, 6 anos como diretor da Escola EBPS, servimos essa instituição em momentos muito difíceis como diretor financeiro, tivemos a oportunidade, a consciência que demos uma grande contribuição à área financeira dentro da administração da igreja. E agora nós estamos aqui no 3º mandato como primeiro vice-presidente dessa instituição. Fazemos parte também da diretoria da nossa Comadengue. E pela bondade de Deus, fazemos parte da diretoria da CGADB como um suplente de 3º secretário. Temos legitimidade para virmos aqui aos nossos queridos irmãos, juntamente com a nossa diretoria, e dizer o que vale no ministério de Belo Horizonte. São homens que Deus tem constituído para orientar, para instruir, para tirar todas as dúvidas. E quero dizer aos irmãos, este processo que nós estamos fazendo de transição na presidência está sendo feito da forma mais legítima, da forma mais correta, da forma aonde o estatuto está seguindo cuidadosamente. Nós não permitiremos nós não permitiremos nenhum tipo de desordem, nenhum tipo de inquietação no meio das nossas assembleias, uma vez que historicamente nunca houve precedentes de nenhum tipo de desordem no nosso meio, e não será permitidos, né? Nós temos aqui aproximadamente 2.399 de diáconos até pastores. Temos 1.300 diáconos pelas congregações para manter o bom andamento, o zelo e a ordem dos nossos cultos. E nós faremos uso desta estrutura. E do lado externo de fora, usaremos todos os recursos de segurança para que não haja nenhum desvio de conduta em nossos trabalhos. Queremos agradecer
a todos que ouvirem e que chegarem este vídeo, e esperamos que haja o perfeito entendimento. Esta iniciativa, ela só tem um objetivo, é o zelo desta diretoria, é o zelo desses obreiros, é o zelo desses pastores regionais, destas comissões, e o respeito por estes quase 45 mil membros. Que Deus abençoe a cada um de vocês, a cada vida, e gostaria que vocês ouvissem também aqui uma palavra de cada membro dessa diretoria, e que vocês aquietem o coração de vocês, continue confiando nesses homens de Deus, homens que têm lastro nos céus, mas também têm lastros aqui, homens que as suas honras, elas têm que ser defendidas, tanto no seio eclesiástico, como também nos fóruns seculares. Agora, o nosso segundo vice-presidente, pastor Benedito, está com a palavra. Meus queridos, eu vos saúdo com a paz do Senhor. Salmo 133, que diz: ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Louvamos a Deus por essa união e queremos continuar lutando pela união da igreja do Senhor Jesus. Nosso ministério em Belo Horizonte quer expressar aqui meu apreço, minhas considerações pela vida do nosso primeiro vice-presidente, o nosso diretor administrativo, nosso diretor financeiro, o nosso diretor de relações ministeriais e o nosso diretor de obras. Queridos, nós temos alguns dias servido a Deus nesta união. Batizei no ano de 75, me desci as águas. É uma igreja que sempre foi unida. Após os anos, viemos assumir a primeira igreja e já tem 41 anos que estamos dirigindo a igreja do Senhor através da bondade do Espírito Santo. Hoje, viemos a dirigir até você, para pedir a você que não deixe quebrar esta união. Nesse período de 41 anos, tivemos o privilégio e a responsabilidade de dirigir 127 congregações. Não tem nenhuma delas que, quando passar do dia, aos momentos, nós não sentimos saudade. Quero pedir que da maior congregação que nós temos, entre as quais 500, a menor, permaneça unidos, permaneça defendendo a sua fé. Temos como regra de fé a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, e precisamos manter esta união. Sabe por que a sua festa sai bem? É porque todos os conjuntos se unem em um objetivo só. E esses homens, essa diretoria, nós estamos unidos em um objetivo. E não forçaremos esforços, não negaremos a nossa fé para defender a igreja do Senhor Jesus. Deixamos todo ainda muito novo. Partimos para esse objetivo, que é servir ao Senhor. E qualquer coisa que vier quebrar essa união da igreja, esse objetivo lindo de ir morar no céu, pode ter certeza que essa diretoria não será omissa. Cumpriremos com o nosso dever, com a nossa vocação e com aquilo que Deus nos chamou. Permanecemos unidos, permanecemos voltados para esse objetivo, ligado, defendendo sempre. Venha estar conosco nos trabalhos que se percorrem nesses dias que vão acontecer, na certeza de mostrar a nossa união e a nossa força, que não fica somente em nossas palavras e nossas pregações, mas chegou o momento agora de mostrar que na grande BH existe uma igreja, um ministério, dirigente de congregações, diáconos, presbítero, evangelista, pastores, jubilado, que estamos unidos. E essa união, com toda certeza, nos levará ao céu. Deus abençoe a todos vocês, mas deixamos aqui o nosso repúdio, a nossa indignação em tudo aquilo que vier quebrar o propósito da igreja e a união da igreja. Que Deus vos abençoe. Deixo o meu abraço, o meu apreço, o meu carinho a cada um dos membros do ministério,
da Assembleia de Deus de Belo Horizonte. Eu quero cumprimentar a todos com a paz do Senhor. Louvamos a Deus por esse momento em que todos nós, diretoria, temos a oportunidade de falar a todos os senhores num momento tão importante como esse. Estamos aqui para defender a honra, a dignidade da nossa igreja, da nossa diretoria e de todos os nossos regionais, jubilados, nossos obreiros, em geral, todos os nossos membros. É uma igreja centenária, Assembleia de Deus, onde o Senhor tem nos chamado. E eu entendo a igreja 100% espiritual, é dele. É Jesus que tem as marcas dos cravos nas suas mãos. É ele que rege essa igreja. Não é regido por homens, por pensamento, ideologias e achismo. É regida por Deus. Eu, pela graça do Senhor, sirvo ao Senhor há 35 anos. E há 27 anos pastoreando igreja. Não comecei ontem, não caí de paraquedas. Só no bairro industrial, fiquei ali 20 anos pastoreando pela graça do Senhor, dirigindo congregação. E os últimos 7 anos foi como pastor regional. Deus sabe, toda a região. E é do conhecimento de muitas pessoas, de outros não. O trabalho desempenhado ali pela graça, misericórdia de Deus, consagrado pelo nosso querido pastor, saudosa memória, Anselmo Silvestre. E dali fomos para o Eldorado, mais 6 anos e meio, e um grande trabalho foi desempenhado ali. Deus, nos últimos anos, 1 ano e meio, nos mandou para Pampulha, nos falou que nos mandaria. Eu sigo uma voz, a voz de Deus, e eu procuro sempre fazer a vontade do Senhor. Tá? Claro que é impossível agradar a todos. Alguém desagrada, fala que não sirvo. Ok, não tem problema. Mas eu sei a quem eu sirvo e o que eu estou fazendo. Pela misericórdia de Deus, estamos aqui na diretoria, cooperando com o Senhor. E na área financeira, já há mais de 4 anos, onde pela graça de Deus, eu substituí a pessoa do pastor Paulo, o nosso primeiro vice-presidente. Tenho aprendido com ele o tempo todo, seguindo as pisadas, né, e o ensinamento dele o tempo todo, e lutando e sempre fazendo aquilo, né, que é justo, correto, diante de Deus, sem nenhum problema de levantar as mãos todo dia e mostrar a Deus as nossas mãos limpas, consciência tranquila. Então, mediante os ataques dos últimos dias, e principalmente a minha pessoa, eu quero deixar bem claro, tenha minha consciência tranquila, certo? Deito na cama, tenha a consciência tranquila de um dever cumprido, com honestidade diante de Deus. E eu tenho que dar conta ao dono desta obra, né, ao dono dessa igreja, aquele que comprou com o teu sangue. A ele eu tenho que prestar conta mesmo. Não adianta eu querer esconder nada. Os seus olhos ver todas as coisas. Então, eu quero agradecer a Deus pela confiança dos nossos irmãos, dos nossos obreiros, da nossa diretoria, de todos os membros dessa igreja tão grande aqui, Ministério Belo Horizonte, e da nossa diretoria, e dizer que aqui não tem um separado, isolado, não. Nós somos aqui um corpo. Aqui nós estamos juntos. Viu, queridos? Nós sabemos, nós somos coesos, sabemos do compromisso que nós temos diante de Deus e diante dessa igreja. Aqui não é um melhor, o outro não. Aqui nós sentimos a mesma dor, choramos juntos, nós lutamos juntos, oramos juntos e estamos firmes para continuar conduzindo, fazendo a obra de Deus, enquanto Ele nos permitir. Ele coloca e Ele tira, porque Ele é dono. E a Ele toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Vamos continuar firme, fazendo aquilo que o Senhor colocou nas nossas mãos para fazer. Deus abençoe a todos vocês, fiquem na paz, descanse o vosso coração no Senhor, porque as coisas vão acontecer segundo a vontade do dono desta igreja. Deus abençoe. Olá, meus irmãos, eu quero cumprimentar a todos com a paz do Senhor. Eu sou o pastor João Carlos, pastor da Regional de Boa Vista e também, pela misericórdia de Deus, diretor administrativo desta instituição, Assembleia de Deus, Ministério Belo Horizonte. Eu venho publicamente, junto com os meus pares, exatamente trazer para vocês todos um relatório daquilo que é a nossa caminhada diária,
daquilo que acontece aqui na nossa casa, na nossa igreja, nessa instituição, onde essa diretoria tem a responsabilidade de, dia após dia, cuidar de toda a logística da instituição, cuidando de cada membro, de cada crente da igreja, cuidando da parte de secretaria da igreja, olhando a questão das credenciais, tanto dos membros quanto dos obreiros. E, da mesma forma, essa diretoria cuida das finanças da igreja, cuida daquilo que são os dízimos, as ofertas missionárias. Enfim, toda a responsabilidade acontece aqui dentro dessa diretoria. E o que nos traz a público é exatamente para deixar bem claro a todos os nossos irmãos que são membros dessa igreja e até mesmo aqueles que não são, que não fazem parte, mas que às vezes ouvem algumas acusações a respeito da nossa instituição, é que se vocês forem observar o relato de cada diretor, todos vão notar que ninguém que está aqui nesta mesa diretora chegou ontem, caiu de paraquedas, veio por acaso, mas é sempre um obreiro que tem uma vida, uma caminhada, que tem um conhecimento institucional e também bíblico, e vem juntos nesse propósito, porque esta posição de diretora, ela é tão séria que não cabe a uma pessoa chegar de qualquer forma, de uma forma neófita talvez, e assentar na mesa, porque aqui demanda muita sinceridade, demanda muito serviço que nós temos a fazer em prol do povo do Senhor Jesus e da Igreja Assembleia de Deus Ministério do Horizonte, daí a responsabilidade desses diretores. Quando a gente pensa na história de cada um, você vê o curso, a caminhada, da minha parte, por exemplo, eu já quase 13 anos eu estou caminhando nessa mesa, mas antes eu tive a oportunidade de passar por uma comissão de finanças, tive a oportunidade de ser um diretor do Lar Betel, do nosso Lar Betel, e da mesma forma depois assumi a comissão de doutrina, uma comissão tão séria, tão justa da nossa igreja, que tivemos aqui no período de pastor Anselmo Silvestre, e a gente veio caminhando e depois entramos na diretoria, já esta caminhada toda, e nós temos um conhecimento muito grande a respeito do que se trata cada dia dentro desta casa, que é toda sinceridade e responsabilidade. Nós temos um dever, nós temos um estatuto a cumprir, e nós fazemos isso com muito zelo, e nós lutamos por cumprir, por fazer, e até porque nós temos essa responsabilidade com cada um de vocês que são membros dessa casa. Por isso nós viemos aqui também trazer o nosso repúdio às acusações que se fazem contra esta casa, contra esta mesa, contra esta direção, contra os pastores regionais, contra os dirigentes de congregação, contra os líderes de departamento da nossa casa. Nós trazemos aqui o nosso repúdio, até porque quando Deus ele estava instituindo as leis acerca do exercício da justiça, ele mandou que Moisés escrevesse em Êxodo 23, no versículo 7, ele disse: guarda-te de acusares falsamente, e não matarás o inocente e justo, porque não justificarei o ímpio. Então nós temos em nosso coração exatamente isso, que toda justiça de Deus nós lutamos por fazer, por cumprir, não porque estamos nesta mesa, mas porque somos servos do Senhor. Então nós queremos deixar bem claro a todos os nossos irmãos que o nosso compromisso é com os membros desta igreja, o nosso zelo, o nosso respeito é com os membros desta igreja. E o que nos faz conduzir por este viés é exatamente o nosso estatuto e o nosso regimento interno, que nos cobra uma responsabilidade muito grande, e é por esta responsabilidade que nós caminhamos. Então, fica aqui o nosso carinho a todos vocês, o nosso respeito a todos os membros desta casa, e a cada dia que nós nos reunimos, assentamos à mesa diretora, nós oramos, pedimos a Deus direção, para que nós não façamos nada que não seja da vontade do Senhor, para que nada que se decida na mesa venha agredir a qualquer um dos nossos membros, mas que possa trazer paz, possa trazer comunhão, possa trazer sossego aos membros da nossa igreja, para que todos possam servir ao Senhor com alegria. Então esse é o cuidado da nossa mesa diretora, esse é o cuidado de cada um de nós, para com todos vocês que são membros dessa casa. Deus abençoe, e fique aqui o nosso carinho por todos vocês, e o
respeito sempre dessa mesa por cada crente, por cada membro dessa instituição. Deus abençoe em nome do Senhor Jesus. Aos nossos pastores, evangelistas, presbíteros, diáconos e membros da nossa grande Assembleia de Deus, Ministério de Belo Horizonte. Meus irmãos, eu sou o pastor Josué, diretor de Relações Ministeriais, sirvo como diretor de Relações Ministeriais da nossa diretoria na Assembleia de Deus, Ministério de Belo Horizonte. Eu faço citação de um texto bíblico em Jeremias, no capítulo de número 3, e o versículo de número 15, que diz assim a palavra do Senhor: Eu vos darei pastores, que vos apacente com ciência e com inteligência. Diante dos últimos acontecimentos, viemos aqui trazer alguns esclarecimentos aos nossos membros, aos nossos pastores jubilados e toda a membresia da nossa grande Belo Horizonte. Eu tive o privilégio de me batizar aos 12 anos de idade, servi como pastor auxiliar por 14 anos na região do Veneza, servi na regional de Esmeraldas, servi também por 4 anos como pastor regional em Novo Cruzeiro, servi por 5 anos como pastor regional de Nova Contagem, servi como 4 anos como pastor regional do bairro Industrial e hoje, por bondade de Deus, sirvo como pastor regional na nossa região de Ribeirão das Neves. E por bondade de Deus, sirvo como diretor de Relações Ministeriais no Ministério de Belo Horizonte. Diante desses últimos acontecimentos, e com essa citação bíblica que eu acabei de citar para os irmãos, eu vos darei pastores que vos apacente com inteligência, com sabedoria e com inteligência. Meus irmãos, todos nós temos diante das nossas congregações pastores, dirigentes de congregação, que são pessoas que têm a legitimidade para vos dar as informações necessárias, pois hoje nós estamos diante dos últimos acontecimentos, algumas acusações feitas à nossa diretoria, aos nossos diretores, a nossos pastores jubilados, e viemos aqui dar a nossa nota de repúdio aos últimos acontecimentos, pois Deus vos deu pastores diante das congregações que estão em condições e têm também a legitimidade para dar as informações necessárias. Por isso, fica aqui o nosso repúdio a todas estas palavras direcionadas a diretores, a pastores jubilados e aos nossos pastores de Belo Horizonte. Deus vos abençoe. Eu tive o privilégio de me batizar aos 12 anos de idade e nunca passei por uma disciplina na Igreja do Senhor. Por isso, Deus, através dessa longa história, quis nos colocar aqui para cuidar da diretoria de Relações Ministeriais. Que Deus em Cristo vos abençoe e fica aqui a nossa nota de repúdio aos últimos acontecimentos e que Deus em Cristo vos abençoe em nome do Senhor Jesus. Amada Igreja do Senhor, a paz do Senhor. Meu nome é Rogério Ribeiro, pastor desta igreja, membro desta igreja há 45 anos, nasci no Evangelho. Meus pais aceitaram a Jesus quando eu tinha apenas 2 meses de idade. E desde então, servindo ao Senhor. Naquilo que o Senhor tem me colocado, naquilo que o Senhor tem me levado. Congrego na Regional de Boa Vista, estou pastoreando atualmente a igreja de Nova Vista. E na Regional de Boa Vista, trabalhei em vários locais, desenvolvendo liderança de missões e outros serviços. Meus irmãos, o que nos importa neste momento e que é preciso trazer com clareza para a Igreja do Senhor é que o ministério ele continua agindo da mesma forma. A Igreja do Senhor foi chamada pelo Senhor Jesus. Ele quem chama homens, Ele quem chama pessoas para que possam fazer a obra dEle. Não existe em nenhum momento da história da Igreja
um chamamento que não seja pelo Senhor Jesus Cristo. Em alguns momentos, alguém pode pensar que as coisas são feitas de forma relaxada ou de qualquer maneira. Não, não existe isso. O nosso princípio de obediência é a palavra de Deus. Seguindo a palavra de Deus, nós temos condições de caminhar na fé. E quando nós entramos para dentro dos nossos ambientes, dentro das nossas igrejas, nós temos institutos que são formadores de opinião e até mesmo ou de conduta, que são os nossos estatutos e os nossos regimentos. Aqui, Ministério Belo Horizonte, nós temos estatuto e regimento. Diante disto, o que nós temos neste momento, e na febre da internet, na febre de estar em determinados lugares, em muitos momentos tendo uma grande audiência, utilizam-se ferramentas que a mídia apresenta. Mas a igreja do Senhor continua confiando no Senhor, porque o Senhor é o dono da igreja. Ele continua sendo nosso pastor, continua sendo o nosso Deus. A diretoria da Igreja Ministério Belo Horizonte vem trabalhando a cada dia e a cada momento e em cada situação, em cada reunião, é oração, palavra. Porque o que muda deste comportamento não é da vontade de Deus. E nós estamos buscando todos os dias em nossas reuniões, primeiro, fazer a vontade de Deus. E em outras situações, direcionar a igreja, fazer a vontade de Deus. Nós precisamos entender que a igreja é conduzida pelo Senhor. E o mais importante, irmãos, nos últimos tempos nós temos visto tantas matérias e hoje, com a internet, como volto a dizer, as pessoas pensam que podem fazer o que querem aí. Mas nós temos que entender que Deus continua cuidando da igreja. E nós vimos o seguinte: Cristo está perto de buscar a sua igreja. E nós precisamos todos os dias estar preparados para encontrar com o nosso Senhor. A noiva do Cordeiro precisa estar preparada. E quando nós deixamos de lado e deixamos de atentar para aquilo que o Senhor nos chamou, nós fazemos coisas que não precisam. Assim, nós repudiamos tudo aquilo que tem sido veiculado nas mídias sociais, quanto aos nossos pastores, quanto à diretoria da igreja, quanto aos pastores locais, quanto à igreja do Senhor. A igreja não precisa disso. Mas sabemos muito bem que nós teremos aflições, mas o Senhor é quem cuida da igreja. O Senhor continua cuidando. Amado irmão, amada irmã, o que nós queremos pedir a vocês é que continuem confiando no Senhor. E Ele dará um basta em tudo isso. Nós cremos que Ele continua cuidando. E daqui a pouquinho todos nós poderemos, num abrir e fechar de olhos, encontrar com o Senhor Jesus Cristo, como igreja lavada e remida pelo sangue do Cordeiro. Então, queridos, não preocupem com aquilo que acontece, mas continue olhando para Cristo, continue olhando para o Senhor, pois Ele é quem dirige a igreja. Hoje nós estamos nesse processo, e daqui a pouquinho vai passar por tudo isso, mas a igreja, o ministério, a diretoria, permanece unida, orando e buscando ao Senhor para tudo aquilo que Ele deseja fazer nesta igreja. Que Deus em Cristo abençoe a cada um de vocês, em nome de Jesus.